Bom, dito isso, chegamos à nossa metodologia. Inicialmente, foi feita a coleta dos dados diretamente do site do governo federal, que são disponibilizados em planilhas eletrônicas. Então, a partir da obtenção dessas planilhas eletrônicas, os dados foram filtrados com auxílio da ferramenta Excel. Então, ali a gente já se resume ao que realmente interessa, né? E depois de filtrar os dados, a gente dispõe espacialmente utilizando o Sistema de Informação Geográfica, que é o SIG, a partir do software QGIS. Depois desse processamento de dados, a gente precisa definir a rodovia. Qual rodovia federal baiana que a gente vai estudar? Então, de acordo com a filtragem que é feita dos dados, a partir de classificação com mais ou menos acidentes, com maior ou menor volume de tráfego da rodovia e com a disposição espacial no SIG, ou seja, uma análise geográfica de onde estão pontuados os acidentes, isso ensejou a definição da rodovia. E para a gente também, com um viés de estender a nossa análise a um público maior, foi escolhida a BR-324, que é a rodovia federal baiana mais requisitada, possui o maior volume de tráfego do estado. Definida a rodovia, agora a gente precisa definir o trecho, porque a BR-324 ela possui aí quase 500 quilômetros de extensão. Então, avaliar todos os segmentos dessa BR no presente trabalho é algo que foge um pouco do escopo. Então, é algo que pode ficar aí com um trabalho mais amplo ou próxima oportunidade. Fica aí até como sugestão para eventuais trabalhos futuros. Diante disso, para definir o trecho em estudo, a gente se pautou por 3 parâmetros, que é o número de colisões, quantas colisões ocorrem nesses trechos a serem estudados, o traçado da rodovia é um traçado que é comum ocorrer mais acidentes, é algo que favorece ou desfavorece, igualmente para a topografia. É uma topografia acidentada, montanhosa, que geralmente culmina com muitos acidentes, ou é algo que é anormal, não era para estar acontecendo? Então, baseado nisso, a gente definiu nosso trecho de estudo, também com um pouquinho do viés de estender a análise para um público maior. O trecho escolhido foi do KM 555 ao KM 580 da rodovia, que é o trecho que liga Feira de Santana à capital Salvador. Definido o trecho, a gente partiu para a identificação de segmentos críticos. Então, é importante saber se os segmentos estudados dentro desse trecho definido são críticos ou não são críticos. Tudo isso com a utilização do método e eles serão disponibilizados a seguir. Ok, definir o segmento crítico. Agora eu vou esmiuçar, foi o que foi feito, foi esmiuçado os acidentes ocorridos dentro do segmento crítico para descobrir se há ou não a existência de um acidente padrão, né? E, igualmente, a partir do momento de destrinchar esses acidentes, foram analisadas as possíveis soluções que a gente tem no campo da engenharia, né? Então, tudo isso culminou para a nossa proposta de readequação. Acerca do acidente padrão e as soluções no campo da engenharia será visto mais adiante. Então, só para exemplificar, nossa BR-324 possui o maior volume médio diário anual, ou seja, o maior tráfego disparado em relação às demais rodovias baianas. Esse é o trecho escolhido, é um trecho que está ali nas proximidades de Jacuípe, Santo Amaro, Mata da Aliança, né? E aqui a gente partiu para os cálculos de fato. Então, a partir da equação 1, com os parâmetros que ela exige, na última coluna estão dispostos o índice de acidentes anual para cada segmento estudado. Então, só para ressaltar, os resultados aqui, os cálculos aqui foram dispostos em forma de tabela, com vias a sintetizar, né, o trabalho, deixar mais resumido e de melhor compreensão. Feito isso, foi feito o cálculo do índice de referência. Então, para tal, a gente precisa classificar o segmento. Qual que é a classe do segmento? Então, por coincidência, nem é tão comum ocorrer, todos os segmentos estudados se enquadraram na mesma classe. Ou seja, todos os segmentos são pista dupla, uso do solo rural, é um perfil ondulado e o traçado é tangente. Então, todos os segmentos estão na mesma classe. Dito isso, como todos os segmentos estão na mesma classe, consequentemente, o índice de referência vai ser o mesmo para todos, pois o índice de referência é dado a partir da classe.
Então, se o índice de referência é o mesmo para todos, o índice de acidente da classe vai ser o mesmo para todos também, afinal, todos estão na mesma classe. E aqui está a equação 3 que foi utilizada para a confecção da tabela. Bom, chegamos então aos nossos resultados e discussões. Dito isso, calculado o índice anual de acidentes de cada segmento e o da classe como um todo, a gente compara. Se o índice de determinado segmento X é maior do que o índice da classe em que ele está inserido, o segmento é crítico. Então, temos aqui a tabela que exemplifica isso, e para tal, 4 foram considerados segmentos críticos para o ano de 2021. Então, cabe aqui mais um adendo. Os dados utilizados foram de 2021, porque o Plano Nacional de Contagem de Tráfego para o ano de 2022 ainda não foi publicizado pelo DENIT. Então, os dados que haviam disponíveis foram de 2021. É mais uma sugestão de um trabalho futuro, atualizar em relação ao Plano Nacional de Contagem para o ano de 2022. Conforme dito anteriormente, não basta analisar apenas um ano. Então, a gente precisa fazer uma progressão temporal para saber como se comporta o acidente. Isso é definido pelo próprio método. Então, ele define que o período temporal deve ser de 3 anos para que o segmento seja ou não considerado como crítico. Então, para o ano de 2020, dos 4, 2 foram considerados críticos. E, regredindo mais um ano, no ano de 2019, apenas um foi considerado crítico. Então, de tal maneira, os 4 inicialmente levantados, dos 4, 3 foram descartados. E o segmento do KM 574 ao KM 575 foi considerado como crítico. E aqui está a imagem desse KM, né? Cabe destacar aí que é até peculiar, que ele possui a interseção com 2 rodovias adjacentes, que é a BA 523 e a BR 420. Então, é comum que haja um fluxo intenso de veículos, não só longitudinalmente a rodovia, mas também transversalmente. Bom, essa é a vista que o condutor tem, né, trafegando pela via. Esse é o KM inicial. Essa é a vista da interseção com as rodovias. E esse é o KM final. Então, eu gostaria de fazer mais um adendo. Notem que à esquerda não há acostamento no trecho. Eu peço que vocês guardem essa informação que eu retomarei ela adiante. Certo, então, definido o segmento crítico, vamos esmiuçar o segmento crítico para saber o que está acontecendo. Então, dentro dos fatores de influência dos acidentes que acontecem no segmento crítico, 85% foram ações diretas do condutor. Ou seja, era algo que já era esperado, porque a bibliografia traz que a maior parte, quase 90% dos acidentes ocorrem por ações do condutor. Dito isso, é interessante também que a gente estude qual o tipo de acidente que ocorre no segmento crítico. Ok, o fator de influência é a ação do condutor, mas o que ocorre quando o condutor falha? Percebemos que em 29,17% dos acidentes ocorre a saída do leito carroçável, ou seja, o condutor deixa de trafegar na via e sai em direção ao solo lindeiro. Bom, Smith traz para a gente o seguinte: extensas tangentes em trechos rurais, elas permitem o desenvolvimento de velocidades incompatíveis com a velocidade diretriz de projeto. Porque, digamos que o condutor, ele sente maior comodidade de imprimir maiores velocidades em longos trechos retos, porque não há uma curva que imponha, né, essa atenção com vias a reduzir a velocidade. E o que acontece é que essas velocidades incompatíveis, no encontro com curvas, reduz o tempo de reação do condutor e implica diretamente na saída do leito carroçável. Então, como Smith mencionou, uma extensa tangente facilita esse tipo de acontecimento. E no nosso trecho em estudo, são 27,16 km de tangente, ou seja, é um trecho retilíneo muito grande. E, para ratificar tal estudo, foi-se feita a análise de quais os tipos de acidente, né, que ocorrem nessa tangente como um todo, a fim de ratificar as premissas anteriormente citadas. E o acidente que mais ocorre é a saída do leito carroçável, com quase 43% das ocorrências. Ou seja, isso ratifica que extensas tangentes contribuem com esse tipo de acidente. Reforçando, Pimenta e Oliveira destacam que entre optar por trechos retilíneos ou curvas com pequena deflexão, você deve optar por curvas com pequena deflexão, porque elas reduzem o ofuscamento noturno e a monotonia.
E elas afirmam ainda que longos trechos retos devem ser evitados por razões de segurança, visto que a monotonia gera sonolência e desatenção dos motoristas. Então, novamente,